Olá, irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos de volta para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo sobre o livro de Esdras, né? Como eu já falei, um livro muito bom e nos traz muitos ensinamentos. E desejo que os irmãos aproveitem bem. Essas aulas são 10 aulas, né? Já tivemos aula introdutória sábado passado e vamos ter mais 10 aulas. São 10 sábados. Vocês não podem perguntar, mas por que 10 sábados, irmãos? Porque o livro de Esdras são 10 capítulos. Então nós vamos estudar cada capítulo, certo, irmãos? Então é necessário que você dê uma atenção no que vai ser falado, que você, se quiser fazer algumas anotações, é muito bom, E peço a você que está aí que abra sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Esdras, para que assim possamos meditar juntos nesta palavra, É um estudo breve, Cada aula deve durar em média 20 a 30 minutos, para que possamos absorver o máximo possível das informações através da palavra de Deus. Peço aos irmãos e amigos também que no final de cada aula os irmãos deixem seu like, se inscreva no canal, ative o sininho lá para quando tiver alguma mensagem, alguma coisa, o irmão receba as notificações. O objetivo, irmãos, de abrir este canal justamente para divulgar o Evangelho da Salvação, falar da Palavra de Deus. E os irmãos, peço aos irmãos e amigos que nos ajudem nisso, Se inscreva, deixe seu like, e compartilhe, para que o maior número de pessoas possível possa receber o Evangelho da Salvação. Amém? Nós vamos estudar hoje o primeiro capítulo do livro de Esdras, E dando início a esse trabalho, a esse estudo, nós vamos falar de forma resumida, mas porém bem objetivo, Porque existe muito mais coisas, muito mais do que isso, do que vamos falar aqui, mas é o suficiente para que nós possamos entender o que Deus quer falar ao nosso coração. Então, irmãos, nós vamos começar falando do primeiro capítulo, como eu já falei para os irmãos, e ele começa o capítulo falando da profecia, Em Esdras primeiro vemos o cumprimento das profecias que foi dito lá, está escrito em Jeremias 25, onde ele diz e fala sobre o cativeiro de 70 anos que verdadeiramente ocorreu. Veja, uma profecia, que estava escrito lá no livro de Jeremias, no capítulo 25, onde ele faz o relato acerca do cativeiro que ia durar 70 anos. E esses 70 anos, irmãos, ele foi dividido em 3 vezes, em 3 partes, pela história. Deus, ele separou, esses reinos de 70 anos foram por 3 pessoas. A gente vê que a primeira foi com Nabucodonosor, que foi o primeiro no primeiro ano ali do seu reinado, ele invadiu lá os israelitas e trouxe para o seu reino. Então Nabucodonosor foi o primeiro, o reinado dele durou 45 anos. Depois de Nabucodonosor veio o filho, Evil-Merodach, que perdurou 23 anos, reinou durante 23 anos na Babilônia. E por último, o seu neto Beltesazar, que o seu reinado durou 3 anos.
E foi um reinado breve, foi quando aconteceu, né, aquelas manifestações de Deus, né, dizendo que o reinado dele seria curto. Isso é uma profecia também que está descrito no livro de Daniel. Então, perfazendo 45 anos de Nabucodonosor, mais 23 do seu filho, e mais 3 anos do seu neto, então 45 com 23, mais 3, então dá um total de 70 anos. Então aí se conclui o tempo, né, do cativeiro de Israel. Então, aqui vemos que a fidelidade, irmãos, da palavra de Deus, ela é eficaz. Então, a gente vê que a profecia dita lá por Jeremias, e a gente vê que as escrituras, elas caminham, né, com essas informações, e no tempo certo lá a gente vê que através da palavra de Deus se cumpre, né, aquele tempo que Deus determinou para o cativeiro, que foram 70 anos. Veja que existiu um início, né, mas também quando Deus permitiu o início do cativeiro, Deus também já havia marcado o tempo do seu fim, né? Embora muitos, ou uma grande parte do seu povo não sabia, né, ou não conhecia, mas Deus sabia que haveria um início daquele cativeiro, mas também haveria o fim. Então, todo esse tempo, Deus não abandonou seu povo, né? Deus trabalhou com seu povo, mesmo ali no cativeiro. A gente vê o que Deus fez na vida de Daniel, nos amigos de Daniel, no povo. Que Deus, né, não abandonou seu povo, embora ele estivesse cativo, se estivesse sob o jugo da Babilônia, mas Deus não abandonou seu povo. É muito importante a gente entender isso, irmãos, que Deus jamais nos abandonará, né? E deixa bem claro esta palavra que, embora, né, a provação, porque o cativeiro é uma provação tremenda, mas a gente entende que, assim como Deus permite nós passarmos por uma provação, iniciar uma provação, Deus já tem determinado em seu coração, Deus já tem determinado o fim, né, da provação. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, né, que Deus coloca o início, mas também coloca um fim, né? Então é importante a gente ter essa consciência, esse entendimento, né? A prova, ela vem, todos nós passamos por provações, passamos por grandes dificuldades, né, por muitos problemas, mas tudo, né, está no controle de Deus. Deus sabe o tempo, né, que vai durar a nossa provação. Então, quando a profecia de Daniel, no capítulo 5, foi cumprida, e Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi derrotado por Dario, o Medo, Ciro, o Persa, os judeus puderam sonhar com a volta para casa, o que de fato aconteceu. Veja, quando, né, encerrou-se ali o período, né, do cativeiro, então o povo de Israel, ele começou a sonhar, né, porque eles começaram a ver uma luz no fim do túnel, né? Eles viram que Deus já estava trabalhando para que o seu povo fosse liberto, né? Então é importante, né, que Deus, ele deixa sinais, ele deixa muitas informações para que o seu povo tome conhecimento, né, daquilo que está ocorrendo, daquilo que ele está preparando para o seu povo. E em Isaías 45 há uma profecia em relação a Ciro. Veja que, irmãos, esses governos, né, que vieram depois de Nabucodonosor, seu filho e seu neto, não foi apenas porque eles foram muito bons, porque Deus já havia determinado que aquele reino, né, Deus ia trabalhar com aquele reino para libertar o seu povo. Mas não era tirar o povo apenas do cativeiro, mas era também
que o povo voltasse à terra que Deus havia dado, para que ali, né, o templo fosse reconstruído, os muros fossem reconstruídos, e ali uma nação inteira pudesse adorar o nome do Senhor. Então, apenas não é porque Deus estava com pena deles, ou porque Deus estava... Não, é porque Deus ama seu povo, né? E o povo, a forma de Deus receber esse amor de Deus é o adorando, né, em espírito e em verdade. Então, lá em Isaías 45, há uma profecia relacionada a Ciro, né, que ali o Senhor o chama de ungido, né, e quem ele escolheu. Ela data de 150 anos antes do nascimento dele. Então veja que coisa extraordinária. 150 anos antes de tudo isso, Deus já havia profetizado que haveria um cativeiro e que também haveria um homem que iria começar a trabalhar, que Deus trabalharia no coração dele para libertar seu povo do cativeiro. Então, não foi uma coisa que Deus havia decidido assim, repentinamente, mas Deus já tinha um projeto de salvação para o seu povo, né? Assim como ele tem um projeto de salvação para mim, para você, Deus ali, ele tem um projeto de salvação para o seu povo, né? Talvez, né, não seja agora, não seja amanhã, não seja daqui a um mês, mas Deus já tem determinado o fim do seu cativeiro, né? O fim do seu cativeiro já está marcado, irmãos. Tem data marcada, porque Deus, ele conhece os nossos dias e conhece aquele que estamos passando. Então, isso, irmãos, nos mostra o quanto, né, o quanto Deus, ele tem preocupação em nos ver, né, em nos ver felizes, e que a gente saiba que ele está trabalhando para o bem nosso, né, em benefício de nossas vidas, daqueles que estão ao nosso lado. E é possível que pessoas próximas o tenham apresentado, sabe, o texto de Isaías a ele, a Ciro, né, porque ele deve ter ficado atônito mesmo. Nesse capítulo primeiro de Esdras, a gente vê o cumprimento desta profecia, né? E quando as informações chegam para Ciro, ele fica assim, ó, atônito, abismado, né? Ele olha o texto, né? As escrituras ali provavelmente foi mostrada para ele, porque essa reação dele, né, não foi apenas palavra, mas ele viu que aquela profecia estava relacionado ao seu governo. Então ele viu, né, a profecia se cumprindo não apenas na vida do povo, mas também na vida dele como governante. Então veja que é importante a gente saber disso, né? É importante a gente ter esse conhecimento, que os benefícios de Deus não foi só para o seu povo, mas foi por aquele que estava à frente, né, daquela nação. Então Ciro decreta a libertação dos judeus cativos e os deixa livres para voltar para casa e reconstruir a nação e o templo do Senhor Deus. Então ali, né, Deus começa a trabalhar na vida de Ciro, para que se cumpra a palavra dele, para que se cumpra a palavra de Deus e o povo possa ser libertado e ali retornar, né, retornar para a sua terra. Então conseguimos perceber também, irmãos, que nas palavras de Ciro, que a profecia de Isaías em 45 provavelmente influenciou a sua decisão, que ele próprio se vê servo de Deus, assim como diz a profecia. Então, e diz assim, aí, o Senhor Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Veja que coisa extraordinária. Então, aí diz assim, a verdade é que de agora em diante o sol nasce para Israel e Judá. O tempo de reconstrução chegou. Durante 70 anos eles puderam refletir sobre sua atitude. Agora eles vão recomeçar do fundo do poço, mas com a ajuda de Deus Todo-Poderoso. Então, eles, quando saem da Babilônia, eles têm que recomeçar. Entende, irmãos, que ali não estava pronto, mas o recomeço muitas vezes é muito difícil. Recomeçar, irmãos, exige muita força,
exige fé, exige determinação, exige de nós um esforço a mais, né? E exige de nós que as nossas qualidades que temos, ela seja exposta, para que essa exposição possa trazer benefícios para a obra de Deus. Então, veja, irmãos, que aquele momento de libertação, ele nos fala muito, né? Porque aquele povo ia começar tudo de novo, irmãos, ia começar do zero. E veja que eles estavam numa posição que talvez muitos pudessem dizer: não, deixa eu aqui mesmo, deixe do jeito que está, deixe assim, está bom demais. Mas não foi isso que Deus queria para o seu povo naquele momento. É muito difícil, irmãos, a gente sair daquela situação que eles estavam escravos, mas eles sabiam que iam enfrentar grandes dificuldades, ia ter um enfrentamento grande, não só, irmãos, de palavras, não só de serviço, mas as ameaças, né? As palavras duras, a falta de informação, a desesperança, aqueles que não queriam que aquilo acontecesse, né? Tramando contra eles. Então eles iam achar um cenário, meu irmão, terrível mesmo. Um cenário muito difícil. Você sair de uma situação que você estava lá, como eles estavam na Babilônia, e ir para um lugar totalmente destruído, onde os que restavam viviam na miséria, os que estavam ali viviam em situação, né, desumana, e eram para aquele lugar que Deus queria que eles fossem. Era para aquele lugar que eles queriam, que Deus queria que eles reconstruíssem o altar de Deus, que ali os muros fossem reconstruídos, né? É assim que Deus nos quer, é assim que Deus quer para você. Olhe para mim nesta hora, irmão. É isso que Deus requer de mim e de você, que tenhamos forças para recomeçar, que tenhamos força, né, para recomeçar nossa vida na obra de Deus, para que possamos, irmãos, ter força para glorificar a Deus, ter força para realizar o chamado pelo qual Deus o fez. Então, é isso que Deus requis daquele povo, e é o que Deus requer de nossas vidas nesses dias. Então, veja que é muito importante, né, a gente ter esse entendimento, que nós precisamos, né, precisamos de forma contundente, né, realizar a obra de Deus a qualquer custo. Mas por que a qualquer custo? Porque existe uma recompensa, irmãos. E a recompensa, o salário para aqueles que se dedicam à obra de Deus, para que servem a Deus, que prestam serviço a esta obra, é um reino eterno com o nosso Rei e Salvador. Então, o decreto de Ciro, né, que é o tema desse primeiro capítulo, né, foi fundamental, né, para que os olhos, né, o sentimento de amor pela obra de Deus, um sentimento por aquele lugar, a Jerusalém, retornasse ao coração daqueles que estavam ali presos, né, cativos na Babilônia. Então, eram pessoas que Deus queria que o primeiro amor, né, que as primeiras atitudes de salvação, ela retornasse ao coração daquele povo, né? Os tempos e as estações são determinações do Senhor. No tempo determinado, o cativeiro acabou. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é fiel. Ela não falha. Se Deus determinou 70 anos para a libertação daquele povo, com 70 anos veio a libertação. Se Deus determinou um determinado tempo para a sua aprovação, espere, isso vai passar, chegará ao fim. É isso que nós entendemos, é isso que nós compreendemos quando lemos estas palavras, que Deus, ele é fiel, né? Se Deus prometeu que aquele cativeiro ia durar 70 anos, 70 anos durou. Se sua prova, talvez eu não sei a minha, quanto tempo vai durar, eu não sei quanto a sua vai durar, mas Deus sabe, né? E no tempo certo, no momento certo, a sua libertação, a minha libertação, né, das provações, ela chegará. Tudo
tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. Mesmo as provações mais difíceis, né? Mesmo as provações mais difíceis, ela tem um início e tem um fim. Ciro reconhece a soberania de Deus ao dizer que o Senhor lhe havia dado todos os importantes reinos da terra. Então ele atribuiu a sua vitória, Ciro atribuiu a sua vitória, né, o seu governo a Deus, porque ele tinha o seu povo tinha deuses, os seus deuses, mas ele não atribuiu a sua vitória, não atribuiu aquele momento de vitória ali aos seus deuses, mas ele atribuiu a Deus. Isso é muito importante, meu irmão. E ele sabia que aquele povo que estava ali, Ciro sabia que aquele povo que ali estava, precisava voltar a glorificar a Deus, precisava voltar a servir a Deus, porque a esses benefícios retornaria, né, para a vida dele. Além disso, quando tudo isso ocorreu, quanto ao decreto de Ciro, Ciro também ordenou aos vizinhos dos exilados judeus que presenteasse com ouro e prata animais e ofertas voluntárias para eles. Eles estavam retornando, né? Ciro havia dado a ordem para que eles retornassem para a sua terra, mas que eles não fossem de terra vazia, mas que ele determinou que os vizinhos ali contribuíssem para que eles voltassem com recursos de volta à sua terra, né? E veja que até isso Deus providenciou, para que eles voltassem, mas não voltassem, como se diz a história, sem nenhum recurso. Mas até isso, Deus colocou na mente de Ciro, para que Ciro ordenasse aos seus vizinhos, que cada um contribuísse com um judeu, para que eles retornassem à sua terra e ali tivesse o sustento garantido. Então, até isso ele se preocupou. Até isso ele teve, né, da parte de Deus, essa lembrança que o povo não poderia ir sem nenhum recurso, mas eles precisariam estar ali, né, com esses recursos para a sobrevivência enquanto a construção ali de Jerusalém. E foi um momento, né, de libertação, e foi um momento também de reflexão, que eles viram que tudo aquilo que eles passaram ali no cativeiro, né, foi fruto de uma má obra, foi fruto de coisas que não agradaram a Deus. A segunda coisa foi o despertamento que Deus provocou no coração daquele povo, né? Deus colocou no coração dos líderes, né, das tribos de Judá e Benjamim e também dos levitas, para ir a Jerusalém e reconstruir o templo. Então Deus trabalhou no coração de muita gente, trabalhou no coração de Ciro, trabalhou no coração ali dos seus sacerdotes, dos seus líderes, para que o povo visse neles, né, que Deus estava ali, né, no meio daquele povo. Então é importante, né, esse momento de entendimento. Então foi despertado, né, no coração deles o desejo de voltar para Jerusalém. Mais ofertas voluntárias e presentes foram dados aos judeus. E Deus, né, financia o que ele aprova, né? Os projetos de Deus contam com sua bênção e seu sustento. Então o projeto de Deus era terminar o cativeiro e o povo voltasse com condição para que ali ele permanecesse ali enquanto construía o templo e enquanto construía também os muros. E não podia ser de qualquer jeito. Deus providenciou tudo para que nada faltasse no retorno do seu povo a Jerusalém. E também, irmãos, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele roubou os utensílios do templo que eram consagrados ao Senhor, além de destruir a cidade. Agora, parte dos utensílios são recuperados e o povo está prestes a levá-los de volta para Jerusalém, né? Então, naquele momento que eles levaram os utensílios da casa de Deus para Jerusalém, foi um momento de grande tristeza, irmãos.
porque ali estava representando tudo que Deus ali preparou minuciosamente, detalhadamente, cada peça daquela. Então, não foram peças que foram colocadas aleatoriamente, mas Deus escolheu cada peça e o seu lugar ali no templo. E de repente o povo viu tudo aquilo violado, né? Com pessoas estranhas, pessoas que não conheciam a Deus, e chegando ali e tirando tudo. Mas agora, quando eles estavam retornando, parte, né? A Bíblia diz que parte desse material, desses utensílios, foi colocado, foram recuperados e trazidos pelo povo de volta para Jerusalém. Então, muitas coisas, né, foram restauradas. Muitas coisas você pode ter perdido. Muitas coisas pode ter arrancado de você, né? Quantas coisas nós perdemos nas provações? Quantas coisas ficam para trás quando estamos na prova? Muitas coisas, muitas coisas. Mas quando Deus determinou o fim desta provação, aquilo que deu para recuperar, Deus vai lhe dar de volta. Aquilo que você perdeu, Deus vai trazer de volta. Então, tudo que eles levaram, muitas das coisas foram recuperadas. Quantas coisas precisam ser recuperadas na sua vida? Se você está saindo da prova, se você termina a sua prova, fique certo. Assim como Deus recuperou muitas coisas que pertencia a Ele e pertencia àquele povo, foram recuperados. Muitas coisas na sua vida também serão recuperadas, né? Aquilo que pertence a Deus não pode ser tomado de maneira definitiva por ninguém. Aquilo que pertence a Deus não pode ser tomado definitivamente, porque pertence a Deus. E Deus é o dono, irmão, de tudo. É o dono do ouro e da prata, né? Ele é o Senhor e sua soberania jamais será profanada. O mal tem triunfos momentâneos, porque a vitória definitiva pertence ao Senhor. Às vezes nós podemos nos sentir derrotados, nos sentir tristes na caminhada, porque somos seres humanos, temos sentimentos, né? Pensamos e raciocinamos, somos seres humanos, somos seres de inteligência, então estamos sujeitos a todas essas coisas. Mas o mal, ele triunfa momentaneamente, porque a vitória definitiva vem da parte do Senhor. Muitos poderiam pensar, não é? Poderiam pensar que aquele povo estavam derrotados, que aquele cativeiro jamais iria acabar. Mas é raro, irmãos. O mal errou. Foi uma mentira. Eles acreditavam nisso, que o povo de Deus estava derrotado. Mas o povo de Deus é um povo de vitória. Momentaneamente pode estar aprisionado por alguma coisa ou por algo, mas Deus é aquele que liberta. Não deixe que as adversidades da vida, né, possam nos tirar da presença desse Deus tão glorioso, né? Passamos por muitas coisas, muitas dificuldades. Vivemos dias muito difíceis, mas temos que permanecer na fé. Temos que permanecer firmes e confiando no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue suprindo todas as suas necessidades, porque somos necessitados de uma bênção de Deus. Que Deus o abençoe, irmãos. E deixe seu like, compartilhe esta mensagem, esse estudo, né? Se inscreva no canal, para que Deus continue nos dando condição de termos momentos como esse. É importante, irmãos, nós abraçarmos essa causa,
nos ajude a crescer, né? Que mais pessoas alcancem o objetivo, né? Que alcance o objetivo maior deste canal, alcançar vidas para a salvação. Nós não estamos preocupados com nada que seja dessa terra. Nós estamos preocupados com as vidas que ainda não foram alcançadas. Que eu e você sejamos vasos desse momento, né, decisivo. Né? Que Deus o abençoe, né? Se inscreva no canal, deixe seu like. E sábado que vem iremos estudar o capítulo 2 de Esdras, em nome de Jesus. Fica com Deus e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo permaneça com você hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe e até sábado, em nome de Jesus.